O Ócio Criativo, do Domênico de Masi. Esse livro é bem interessante, é um livro já relativamente antigo, de 95, né? É uma entrevista que ele dá, onde ele expõe as ideias dele sobre trabalho, sobre sociedade e principalmente sobre o que ele espera do futuro, né? O Domenico de Masi é um sociólogo italiano, uma pessoa bem respeitada. Ainda hoje ele atua e trabalha com livros muito interessantes, percepções bem legais. E eu resolvi trazer esse livro porque ele já é um livro que a gente pode pegar de um ponto de vista histórico. Então, o que eu quero dizer com isso? Que muitas das ideias que ele trata aqui são ideias, né, que nem foi como eu falei, o livro de 95. Então, essas ideias, né, que ele está falando a respeito do futuro, é o futuro quando ele imaginava lá em 95. Tanto que neste livro tem um capítulo onde eles fazem umas certas previsões do futuro e o ano base é de 2015. Então, nós já estamos agora em 2018 e o que eu vou trazer desse livro para vocês é exatamente esse capítulo. Tem vários, né? Fazer uma apresentação desse livro é algo muito difícil, porque ele é um livro que trata de muitos assuntos. O Domênico de Masi é um pensador que é, consegue conjugar muita coisa, né? Ele consegue conjugar muitos universos distintos, ele consegue falar sobre muitas coisas, muitos elementos da nossa sociedade. Então, fazer uma apresentação desse livro, assim, eu teria que fazer uma apresentação de cada capítulo. Eu tomei a liberdade de colocar este capítulo em específico, né, palavras-chave para o futuro, para mostrar um pouco sobre algumas previsões que ele fez e como várias delas estão ainda hoje sendo a palavra de lei. Então, por exemplo, quando a entrevistadora, que é a Maria Serena Palieri, faz a pergunta, uma outra palavra-chave sobre o futuro, criatividade, e ele diz, sempre será sempre cada vez mais útil. E como as empresas, à medida em que crescem, tendem a se burocratizar, a luta entre criativos e burocráticos se tornará mais acirrada. O mesmo acontecerá no plano psicológico entre a parte criativa e a parte burocrática que existem dentro de nós. Vão ser estas as formas futuras de conflito? Exato. Burocratas têm medo da inovação, os criativos têm medo do imobilismo. As duas posições serão cada vez mais inconciliáveis. Mas vencerão os criativos, porque a sociedade pós-industrial se alimenta de invenções. Não tem outra saída. Premia a iniciativa e joga fora do mercado o imobilismo. É totalmente a ver. Eu até estava lembrando, enquanto eu li isso daqui, do Zygmunt Bauman, que fala que uma das características da sociedade líquida, né, vejam que aqui ele está falando em sociedade pós-industrial, né, e lá o Zygmunt Bauman, nós já estamos na era líquida, e agora até o pós-líquido, né? Então, assim, essa velocidade de inovação, 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 é algo que marca a nossa sociedade. A palavra criativo, você tem que ser criativo, não importa muito o que você crie, mas você tem que ser criativo, né? Atualizações, 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 novo, novo, novo. Então, essa ideia, ela acabou se industrializando, né? Hoje nós temos uma indústria de criatividade, que apenas reproduz mais do mesmo, mas ainda assim, a palavra-chave é criatividade. Né? Tem uma outra que eu acho bem importante que ele fala. Ela pergunta para ele, né? A respeito de tempo livre, ele fala que os jovens terão mais tempo livre. E aí ela pergunta: por conseguinte, terão um problema de saber como gastar, exatamente como os nobres cavaleiros do século XIX? O Domênico de Masi, antes, ele fala a respeito dos nobres do século XIX, que como não precisavam trabalhar e estavam com a vida ganha, eles tinham muito tempo livre. Isso, inclusive, é uma das ideias que vai nortear o conceito de ócio criativo do Domênico de Masi. Então ela está perguntando a respeito disso dele, essa referência do tal dos cavaleiros. E aí ele fala, quanto à disponibilidade de tempo, todos serão cavaleiros do século XIX. Ou seja, a ideia que o Domênico de Masi está falando é que todos nós hoje temos muito tempo livre. E de fato, se a gente for comparar com eras passadas, nós temos muito. Daí ele coloca, mas a questão é, serão cavaleiros a la Tocqueville, Oscar Wilde, a la Drácula, a la Gatopardo ou de qual outro tipo? O tédio os levará a refugiar-se nas drogas ou a se realizarem através da violência? Ou serão movidos pela liberdade e inventarão novos mundos vitais? O ócio será o pai de todos os vícios ou de uma virtude? Serão capazes de transformá-lo em ócio criativo? Matarão o tempo ou o valorizarão? Né?
Então, o Domênico de Masi vai trazer essa ideia de que, embora a gente tenha tempo livre, a questão não é essa. A questão é o que se faz com este tempo. Então, todo mundo quer férias, todo mundo quer tempo livre, todo mundo quer tempo para fazer o que quer. Mas o que, que você quer fazer? E o que motiva esse desejo de fazer essa coisa? E ainda o que motiva o desejo de fazer isso desta maneira que você quer fazer? Esta é a questão que ele vai colocar. E aí ele fala: a humanidade precisou de milênios antes de entender que o trabalho não era coisa para autodidatas, mas que devia ser ensinado e aprendido durante muitos anos de paciente dedicação. De quanto tempo ainda precisa para compreender que o tempo livre também precisa de uma longa formação ad hoc, por assim dizer. Então, a ideia do Domênico de Masi é que não é apenas ter tempo livre, nós precisamos educar-nos e educar as nossas crianças, por assim dizer, para o tempo livre. Ética. E o que ele vai falar é assim: numa sociedade de serviços, a ética tem cada vez mais um fundamento prático. Então, se os serviços consumidos são quentes, se eu compro um carro e depois descubro que é defeituoso, posso substituir as peças ou fazer que troque de carro. Mas, se chego no aeroporto e descubro que os controladores de voo estão em greve e que não posso viajar, falta um compromisso de negócios ou um encontro amoroso, perco uma ocasião que talvez seja insubstituível. Portanto, uma sociedade baseada em serviços precisa mais de garantia e confiabilidade do que uma sociedade baseada nos produtos materiais. Tem maior necessidade de ética, profissional e civil. Os jovens, que no ano de 2015 estarão em busca de sucesso e prestígio social, não poderão se dar ao luxo de ser desonestos. E aqui a gente entra numa questão interessante, né? Porque a questão comportamental hoje é mais importante do que a questão até técnica. Então, muitos auto-executivos, por exemplo, têm perdido os seus empregos não porque eles são incapazes intelectualmente de fazer o exercício, né, da profissão deles, mas porque eles têm problemas comportamentais que acabam criando problemas como esse que o Domênico de Masi disse. Então, às vezes a pessoa falta numa reunião. Falta em uma, falta em duas, acha que está fazendo coisa certa, falta em três, e é isso que vai fazer essa pessoa ser demitida. Né? Por quê? Porque como a gente está numa sociedade em que a prática ela é muito importante, você não pode se dar alguns luxos. Eu costumo dizer que é assim, fazendo uma comparação tosca, mas, por exemplo, existem trabalhos em que você pode definir uma agenda e trabalhar a hora que você quer. Se, por exemplo, você é um escritor, né, e o teu objetivo é um final de livro, então você tem lá, com a tua editora, você tem uma determinada data para entregar aquele livro, e se você escrever o livro todo em um mês, ou escrever esse livro em 10 meses, se você entregar naquela data, para a editora tanto faz. Se você escrever esse livro deitado na tua cama, num café, na praia, numa montanha, numa caverna, a editora também não vai se importar com isso. O importante é que você escreva o livro. Porém, se você é um caixa de supermercado, você tem que estar lá naquele momento. E você precisa estar lá naquele momento. E não tem uma outra forma de te substituir se você é o caixa de supermercado. Numa sociedade mais baseada em serviços, o caixa de supermercado, entre aspas, tem se tornado a pessoa mais importante. Então, por exemplo, eu sou um psicólogo. Eu não posso, quando eu vou atender alguém, fazer outra coisa. Continua falando aí sobre esse deixa que eu vou dar uma escrevida aqui num texto meu. Né? Eu tenho que estar ali presente, 100% presente. E quanto mais a gente fala em serviços, mais a gente fala em experiência. E quanto mais a gente fala em experiência, mais o outro se torna essencial. E quanto mais o outro se torna essencial, mais a ética daquela pessoa em relação ao trabalho que ela desempenha é algo fundamental. Né? Então, é um exercício lógico, vamos pensar assim. Né? Aí ele fala sobre tecnologia. Interessante. É provável, isso daqui eu achei bem interessante. Ele fala, é provável que em 2015 a duração dos bens de consumo seja 4 vezes maior do que a atual. A potência dos chips, as células de computador, como eu já disse, duplicam a cada 18 meses. Dada a atual situação das pesquisas, daqui a 15 anos um chip terá as dimensões de um neurônio humano. Custará poucos reais e terá uma potência maior do que a de todos os atuais computadores do Vale do Silício juntos. No mesmo volume de um cérebro humano, será possível conter a mesma massa de memória e a mesma capacidade de elaboração, tudo isso obtido artificialmente.
Portanto, todos os trabalhos manuais e intelectuais do tipo executivo poderão ser executados por máquinas. Fazer com que pessoas realizem trabalhos manuais será algo cada vez mais antieconômico ou cada vez mais sofisticado. Né? Então, aqui nós temos algumas questões. Né? Então, por exemplo, a gente não tem uma duração cada vez maior dos produtos, porque se de um lado a gente tem a capacidade para produzir isso, de outro lado a gente tem a indústria da criatividade que acaba querendo coisas novas o tempo todo, e aí a gente tem hoje o conceito de obsolescência programada, né? Ou seja, a gente não quer coisas que durem muito tempo, porque a gente tem medo que isso fique velho, e velho é ruim, novo é bom, então a gente quer coisas novas. Então é interessante que a tecnologia, embora exista para criar coisas cada vez mais duráveis e mais interessantes para nós, de outro lado ela também acabou indo por um caminho em que ela não faz isso. Né? E, para o fim, né, para fechar, o que ainda é necessário ensinar aos jovens da sociedade pós-industrial? Um outro princípio pedagógico importante, mas o qual eu já falei, consiste em assumir como objeto de reflexão e de planejamento não só o tempo dedicado ao trabalho, mas também o tempo livre. A pedagogia da idade industrial ensinava a separar as duas coisas. Trabalho era trabalho, diversão diversão. Hoje, ao contrário, trabalho e lazer se misturam e se potencializam reciprocamente. Então, ele vai colocar com isso, e isso faz parte do conceito de ócio criativo, que trabalho e lazer precisam estar juntos e não separados. Essa ideia de que eu preciso de um tempo só para me divertir, sem que algo de estudo e algo de trabalho estejam juntos para o Domênico de Masi, começa a se tornar uma coisa não apenas antiprodutiva, mas também uma atitude, vamos pensar assim, infantil, né? Uma atitude deslocada, tanto da nossa era quanto das nossas potencialidades. Tá? Então, gente, espero que esse capítulo tenha instigado vocês a essa leitura do Domênico de Masi, o Ócio Criativo, e espero que vocês gostem bastante. Um abraço e até a próxima.